Bem-vindo ao vídeo de hoje. O nosso assunto é sobre prudência, o poder de evitar o caos e dar a direção que a sua vida precisa. E eu vou trabalhar prudência aqui sobre 4 perspectivas. A primeira delas é você entender o que é virtude da prudência. Segundo lugar, o que significa e como é ser imprudente, ou seja, o contrário da prudência, para você poder estar diagnosticando quando você não está sendo aí sábio. Terceiro, nós vamos falar sobre o que significa ser prudente e como, em último lugar, adquirir a prudência. Por isso, fica comigo aqui até o final e você vai saber mais sobre esse assunto. Em primeiro lugar, vamos entender então o que significa virtude. Virtude, imagine que você tem essa garrafa aqui e ela foi feita para colocar um líquido, mas você não utiliza a garrafa para o propósito pelo qual ela foi criada. Você utiliza a garrafa, por exemplo, para coar café. Não vai resolver, porque o propósito pelo qual essa garrafa foi criada foi para poder ser um recipiente para líquido. Virtude é uma palavra que significa você cumprir o propósito pelo qual você foi criado, o design pelo qual você foi criado. Então, quando nós estamos falando aqui das 7 virtudes, e hoje em particular a virtude da prudência, nós estamos falando, olha, você foi criado para ser prudente, o seu design é para ser prudente, uma pessoa sábia. Por isso, nós vamos estar tratando aqui nessa série de vídeos sobre as 7 virtudes e hoje em particular da prudência. Então significa que virtude é uma força para você desempenhar aqui a função que você tem que exercer. E eu gosto bastante também quando o C.S. Lewis coloca que a virtude ajuda você a entrar em ordem, você estar num estado de ordem. E fora dessas virtudes, uma vida desvirtuosa faz com que você entre numa bagunça e num caos. Já que nós entendemos agora o que é virtude, vamos lembrar aqui do que Aristóteles lista como sendo vícios da imprudência. Em primeiro lugar, uma pessoa precipitada. Então, quando você está sendo precipitado, você está sendo imprudente. O contrário da prudência. É aquela ideia de que o apressado come cru, você não espera os tempos, não espera aí com que as coisas possam ser plantadas, crescidas, amadurecidas para depois colher. Você está querendo colher antes da hora. Então a precipitação é um sinal de que a gente está sendo imprudente. Um outro sinal, segundo Aristóteles, que mostra que nós estamos sendo imprudentes é a inconstância. Começamos algo, depois paramos. Começamos algo, depois paramos. Então, essa inconstância faz com que nós possamos ser pessoas que não estamos agindo de maneira sábia. Então, faça uma pergunta para si mesmo. Eu estou sendo inconstante no trabalho? Eu estou sendo inconstante nas minhas relações? Eu estou sendo inconstante aqui no meu dia a dia? Um outro sinal que mostra que nós estamos sendo imprudentes é a negligência. Nós começamos, então, a culpar os outros e não assumimos as nossas responsabilidades. Então você tem um problema no trabalho e sempre os outros é culpado. Se você tem um problema familiar, sempre a responsabilidade é dos outros. Nunca a pessoa está disposta a assumir qual é a parcela dela de responsabilidade. Eu não estou dizendo que você é culpado por tudo, que as pessoas são culpadas por tudo. O que nós estamos falando aqui é, para sermos prudentes, precisamos ser autorresponsáveis. Para sermos prudentes, nós precisamos aqui olhar para a gente mesmo e fazer a pergunta: qual é a minha participação nesse processo? Onde eu estou sendo negligente? Onde eu preciso assumir aqui a minha responsabilidade e mudar a circunstância? Quando você faz isso, você sai dessa imprudência e vai para um comportamento e um modo de vida mais prudente. Aristóteles também lista que para um imprudente é aquela pessoa que ela não quer ser precipitada, mas ao mesmo tempo ela fica pensando, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço, e vira um medroso. Então, quando a pessoa ela está presa nessa indecisão, ela acaba sendo ali amarrada pela imprudência. Eu quero acrescentar aqui também que o imprudente é aquele que só vê a vida no hoje. Ele não consegue ter uma relação saudável com o amanhã, com o futuro. Então, por medo do futuro ou porque não quer ali ficar tão ansioso, ele acaba só pensando no agora, mas não pensa nas consequências do que ele está fazendo amanhã. Então, o que eu estou chamando você aqui hoje não é para ser um otimista ingênuo que vê a vida só cor-de-rosa,
mas também não é para ser um pessimista cínico, ou seja, não, tá tudo ruim, o amanhã é ruim, o hoje é ruim, mas para nós sermos aqui realistas, sóbrios. Então, como eu posso trazer e vivenciar a realidade no hoje, entendendo que eu tenho as dificuldades, mas eu posso criar novas possibilidades. O amanhã eu posso plantar hoje para colher amanhã. Então, essa relação sóbria com a realidade faz com que a gente seja aí prudente. Então, quando você é ou um otimista ingênuo ou um pessimista, a vida é horrível, né? Cínico, esse aqui são dois extremos da imprudência. E lembrando que o cínico é aquele que despreza qualquer estrutura, qualquer realidade. Então ele nada presta. Então quando a gente entra nessa roda, a gente acaba aí sendo imprudente. Agora que você entendeu de maneira específica o que significa ser uma pessoa imprudente, precipitado, negligente, cínico, né? Nós acabamos agora passando para o terceiro ponto da nossa conversa, que é como ser, o que significa ser, na verdade, uma pessoa prudente. Vamos lá ter exemplos disso? O que é prudência? Ele é um entendimento, um conhecimento que é jogado para a prática. Quero dar um exemplo simples. Imagine que você tenha muito conhecimento sobre andar de bicicleta. Você viu vídeos sobre andar de bicicleta, você viu filmes sobre andar de bicicleta, mas nunca andou de bicicleta. Não resolve. Prudência é um entendimento das coisas que vai para a prática. É como Anatole France, um prêmio Nobel de Literatura, diz: as pessoas vivem muita teoria. E essa teoria não jogada para a prática faz pessoas imprudentes. Então, para nós sermos pessoas prudentes, nós vamos fazer aqui uma conjugação de dois fatores. O primeiro deles é: eu vou ter conhecimento e vou também jogar isso para a prática. E para a vida prática, para as relações, para o trabalho, para minha espiritualidade, minha vida com Deus, minha fé. Então, quando você pega esse conhecimento e vive isso, a gente está falando de prudência. E eu quero te dar exemplos práticos disso. Então vamos lá. No seu trabalho, no seu negócio, na sua vida profissional. Em primeiro lugar, prudência é você poder canalizar aí os seus esforços. Então você analisa, calcula e mobiliza esforços. Então analisa, calcula e mobiliza esforços. Jesus certa vez diz o seguinte, sobre o homem sábio: é aquele que vai construir uma torre, ele vai analisar, ele vai calcular e depois é que ele vai mobilizar esforços. Se ele não fizer esses passos aqui, ele é um tolo. Então, prudência no seu trabalho é: analise a situação, faça os cálculos do esforço que vai ser necessário, mas não pare aí. Na análise, calcule, mobilize o esforço. Você quer melhorar aí no seu atendimento ao cliente, na sua carreira, na sua vida profissional, naquilo que Deus colocou para você como recurso. Então, faça as suas análises, calcule, mas também dê o passo, dê uma ação, mobilize esforços. Isso é prudência. Prudência nos negócios, ela vai chamar você para poder fazer um voo de helicóptero, tá? E analisar a situação como um todo. E você vai escolher, peraí, quais brigas eu vou comprar, quais eu não vou comprar. Qual é o momento de falar, qual o momento que eu não vou falar. É tempo para isso ou é tempo para aguardar? Então a prudência, ela ajuda você a ter essa visão panorâmica para poder fazer análises e escolher o momento certo para dar ali o passo de sabedoria. Prudência são julgamentos que ajudam você a priorizar tarefas e até a abordagem com as pessoas. Então você precisa conversar com alguém, precisa tratar de algo no trabalho. Aprenda a julgar. Peraí, vou priorizar o quê? É o momento certo? Isso é prudência. Prudência é você parar de ficar se justificando e se desculpando. Prudência é você assumir a sua responsabilidade, conforme eu disse antes no processo. Eu gosto muito quando existe ali o relato de Caim em Gênesis, e aí então ele começa a jogar a culpa, tirando de si a responsabilidade, né? E Deus fala para ele: Caim, o desejo vai bater na sua porta, cumpre a você dominar. Ou seja, você que cedeu à sua impulsividade. Foi você que cedeu a essa explosão dentro de você. Então, prudência é você se responsabilizar. Não é a culpa da minha esposa. Eu explodi, eu cedi.
ao meu impulso, eu cedi à minha raiva. Né? Então, quando você começa ao invés de se justificar e se desculpar, assumir a sua responsabilidade no processo, isso é prudência. Outro conceito de prudência está em Provérbios capítulo 14, verso 15, ele diz assim: o ingênuo acredita em tudo o que dizem, o homem sagaz discerne os seus passos. Então, o que é ser sagaz? É você procurar adquirir conhecimentos para você não ser um bobo na conversa. Adquirir recursos para você não ser um ingênuo na conversa. Então, sagaz aqui não é aquela pessoa que está sendo espertinho, passando os outros para trás. Aqui é a pessoa que busca recurso, informação, para que ela não seja feita de bobo. Existem pessoas que, por preguiça de buscar informação, existem pessoas, e às vezes isso nós somos acometidos, né, com isso. E eu me coloco também na conversa, principalmente em situações onde aquele assunto não me interessa muito. A gente é tomado por preguiça e de repente abandona ali o barco. Quando nós fazemos isso, nós não estamos em busca de informações ou recursos para ter informação. E a gente pode ser feito de bobo facilmente. Então, prudência é você ser cordial, não é um bonzinho bobo, mas é ser cordial, é saber acolher a opinião das outras pessoas, mas ao mesmo tempo você tem ali a sabedoria para poder se posicionar e se dirigir nas situações. Então, agora que você entendeu que ser prudente não é ser um bonzinho bobo, mas é ser uma pessoa sagaz, não sagaz com falta de honestidade, mas que quer passar os outros para trás, mas sagaz no sentido de buscar conhecimentos para poder não ficar ali vendido na conversa, surge então a última pergunta. Eduardo, como que se desenvolve prudência? Em primeiro lugar, pedir para Deus. Eu acho interessante quando Salomão, ali em 1 Reis, capítulo 3, 12, ele fala assim: Deus, me dê um conhecimento que eu possa levar para a prática. Porque não é só porque às vezes você pode ler livros, mas não tá botando isso em prática. Aí fica essa obesidade, né, intelectual. Aqui o que Salomão fala assim: Senhor, me dá essa sabedoria, esse conhecimento para eu poder jogar pro meu dia a dia. Então, o primeiro lugar é pedir para Deus. É místico mesmo. Chega para Deus e fala assim: Deus, me dê sabedoria, me dê essa prudência, essa sabedoria que eu consiga jogar para a prática. Segundo lugar, como que se obtém prudência? Prudência, gente, é esforço e treino. É músculo. E músculo, se você não for para academia e estressar ali o músculo, ele não vai crescer. Então, da mesma maneira, prudência tem esse ponto de treino. Não é? Eu acho bastante interessante quando Cristo, ele nas situações do dia a dia, ele convida os discípulos e desafia os discípulos, né? Dá vocês mesmo a eles o de comer, né? Quando os discípulos estão ali pensando, o que a gente vai fazer? O que Jesus está querendo chamar eles a pensar peraí, vamos pensar em possibilidades e tentar possibilidades, não é? Baseado aí na fé que vocês têm. Por exemplo, você está no trabalho e você quer desenvolver prudência, treine o seu silêncio, escute as pessoas, observe nas pessoas o que elas estão tentando passar para você. Às vezes, na precipitação, você acaba dizendo coisas que não queria dizer, ou não ouviu direito e aí falou algo e passou vergonha. Então, prudência é treino, cala, escuta, percebe o que a pessoa estava querendo dizer, né? Então tudo isso ajuda você a treinar prudência. E terceiro e último lugar, para você desenvolver prudência, pergunte-se o propósito daquilo, né? Vamos ter uma reunião. Qual o propósito dessa reunião? O que a gente tenta alcançar? Vamos ter uma conversa entre marido e mulher. O que a gente espera como resultado dessa conversa? Porque quando você entende o propósito daquilo, você está agindo em prudência. Você consegue voltar para o trilho e colocar ali a razão pela qual você está tendo aquela conversa, está fazendo aquele trabalho. Então, muitas vezes, reuniões do trabalho começam sem propósito, né? Os diálogos da família vira briga. Por quê? Porque as pessoas não estão entendendo a razão pelas quais elas estão levantando aquele assunto.
e vira só uma batalha que de repente sai a mulher emburrada, o marido emburrado. Então, pergunte-se para o marido, para a esposa, qual é a razão que nós estamos querendo, o que nós estamos querendo sair aqui como resultado dessa conversa nossa. O que é importante para você, esposa? O que é importante para você, marido? Fala o que é importante, essa conversa, isso aqui é importante para mim, não é? Vai para uma reunião de trabalho, fala, olha, eu gostaria de ter mais informação sobre essa situação aqui nessa reunião. Deixa claro ali o que você quer, porque tudo isso é prudência, faz com que você tenha uma atitude alinhada, né? Ordeira, uma atitude que tem ordem. Então, tudo que você entrar, pergunte, qual o propósito, né? Por que eu estou aqui? Para onde está me levando? Isso nos ajuda a agir em prudência. Você acabou de perceber que a prudência é uma virtude poderosa que nos ajuda a ter clareza para poder dar direção para as nossas vidas naquilo que realmente importa. Quando nós somos prudentes, nós aprendemos a avaliar as situações no trabalho, as situações nos relacionamentos, as situações no dia a dia, para que assim a gente possa investir tempo e energia focados naquilo que realmente somos chamados a fazer ou entendemos que devemos investir. Essa abordagem nos ajuda a evitar armadilhas e traçar um caminho que está alinhado com os nossos valores e com os nossos objetivos. Para você ser prudente, é importantíssimo você entender quais são os seus gatilhos emocionais. Por exemplo, você está em uma conversa e alguém fala algo para você e você vê e percebe que aquilo engatilha uma ira em você. Então, prudente é você estar mais atento aos seus gatilhos emocionais, mas também é você estar mais atento aos seus recursos, o que você pode trazer para aquela conversa, o que você pode trazer para aquela situação em casa, para aquela situação no trabalho, não é? Conhecer tanto os seus gatilhos quanto os seus recursos faz com que você tenha reações menos impulsivas e mais valorosas, ou seja, trazendo mais valor para o ambiente onde você está. E ao explorar essas possibilidades, você vai tendo aí uma compreensão maior de si mesmo, se tornando uma pessoa mais sábia e mais ponderada. E ter clareza sobre os seus valores e os seus objetivos funciona ali como uma bússola interna para você saber onde dizer sim e onde dizer não. Eu quero terminar aqui esse vídeo, mas caso você queira avaliar esses 3 compostos, né, o que gera esses gatilhos em mim? Quais são esses recursos que eu tenho, que o Criador me deu, que Deus me deu para eu poder trazer aqui para as minhas relações, para onde eu estou? E também quais são os meus valores e objetivos, que são essa bússola norteadora. Quando você tem esse entendimento desses 3 pontos, você consegue tomar decisões mais sábias e mais prudentes, evitando que você caia em padrões repetitivos que deixam a sua vida em círculos e que não agregam valor. Logo aqui abaixo na descrição tem um link sobre a metodologia Chega de Andar em Círculos, onde ela trata exatamente desses 3 pontos, ajudando você a poder ter mais conhecimento desses gatilhos emocionais que te colocam no movimento circular, ajuda você a ter mais conhecimento dos seus recursos para saber como você pode contribuir para as situações onde você está inserido, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, mas também te ajuda a descobrir valores e objetivos para você ter essa bússola norteadora, para poder então aí estar mais alinhado com uma vida mais plena e mais significativa. Se você quiser conhecer um pouco mais, o link está aqui abaixo. Tem uma aula introdutória que explica sobre como essa metodologia pode ajudar você. Bem, terminando esse vídeo, eu quero te chamar a passos de prudência. Lembra que prudência se pratica, prudência é pedindo a Deus e prudência é algo que você está constantemente se perguntando. Qual o propósito eu estou aqui? Como eu posso melhor contribuir com essa situação? Quero te deixar esse desafio. Durante essa semana, faça o seguinte pedido para Deus. Deus, me dá mais prudência, mais sabedoria prática para eu jogar para a prática. Segundo, pensa numa situação do seu trabalho, do seu relacionamento que você quer praticar prudência. E terceiro, se pergunte, no trabalho, numa relação, como eu posso melhor agregar valor aqui? Por que eu estou aqui? Porque aí você vai se percebendo mais como uma presença enriquecedora do que um tolo que está só trazendo conflito ao invés de vida para você e para as pessoas. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.